Até aqui você já aprendeu a como identificar suas dívidas, fazendo ali o levantamento de quais têm a taxa de juros maiores, quais têm as consequências maiores, e muito provavelmente já identificou como cada dívida surgiu e montou o seu planejamento de quitação de dívidas. O próximo passo agora é você assumir o controle das despesas, que é justamente isso que você vai aprender nesta aula. O controle de despesa, basicamente, é você identificar para onde que o dinheiro está indo, para que dessa forma você consiga assumir o controle. Não só o controle, mas como também identificar os seus hábitos, os seus costumes, a forma como você utiliza o dinheiro. Eu costumo dizer que para quem nunca fez o controle de despesa, é ideal fazer do mês atual e de 6 meses anteriores, porque dessa forma você vai conseguir identificar os seus hábitos, a forma como você utiliza o dinheiro, os impulsos, o que estava acontecendo com cada situação. Tem pessoas que gastam mais quando estão ansiosas, tem pessoas que gastam mais quando estão preocupadas ou quando estão muito felizes. Isso vai de pessoa a pessoa. É por isso que o relatório financeiro, que basicamente é o controle da despesa, faz você ter essa reflexão dos meses anteriores. E do mês atual serve para você controlar os meses seguintes. No mês atual você vai identificar quais são as despesas necessárias e as secundárias. Aquilo que pode ser eliminado e aquilo que pode ser reduzido. E por que o orçamento ele é tão essencial? Porque assim, ó, gente, vocês podem até ganhar bem, mas se não souber para onde que o dinheiro vai, é muito fácil gastar hoje. Um clique, você faz um Pix. Uma aproximação, você passa o cartão. E são aqueles gastos pequenos, 10, 20, 30, que no final do mês se acumula ali 300, 400, 500 reais ou mais, a depender da realidade de cada pessoa. E é justamente por isso que um orçamento bem feito mostra exatamente quanto entra, quanto sai e o que precisa ser ajustado. Que o quanto entra na sua conta geralmente é o mais fácil, né? E agora o quanto sai, que é difícil. Às vezes não chega nem o final do mês e o dinheiro já acabou. E é por isso que você fazer esse controle de despesa, ele é essencial, principalmente nesse momento que você está no planejamento de quitar as suas dívidas. Não só nesse momento, como também posteriormente, que claro, o objetivo atual agora é quitar as dívidas. Mas após quitar as dívidas, você vai ter outros objetivos, como ter uma reserva financeira, ou adquirir algum bem, uma viagem, alguma coisa assim. Então é super importante a gente ter esse controle de despesa. E o primeiro passo de um bom controle de despesa é você separar por categorias. Aqui também eu vou disponibilizar no próximo slide uma tabela que fica até mais claro. Mas as categorias de despesa elas servem para a gente identificar quais são as áreas da nossa vida que a gente está gastando mais. É moradia, alimentação, transporte, educação, saúde, lazer. Porque quando você para analisar isso, você consegue ajustar. Por exemplo, se eu identifico que eu estou gastando muito com alimentação e eu percebo que eu estou almoçando fora todos os dias, será que se eu fazer um teste de fazer meu próprio almoço, eu não consigo economizar mais? Ou com transporte, por exemplo, será que se eu dividir o Uber com alguém, não sai mais em conta? Será que se eu conseguir uma pessoa que vá para o mesmo lugar? Ou se eu pegar esse Uber em um horário mais estratégico? Aqui foi só uma citação de Uber, mas tem vários outros exemplos, como lazer, por exemplo. Será que se eu aproveitar o lazer público, seja em um parque, seja algo voltado para isso, será que eu não vou conseguir economizar do que todo final de semana tá saindo e gastando? São possibilidades. É por isso que o controle ele vai te dar essa clareza e a partir disso você vai identificar o que pode ser substituído, porque tem coisa que é necessário para gente. Por exemplo,
Tem pessoas que quando estão endividadas, elas decidem que vai parar a academia. Fala, não, esse dinheiro da academia aqui eu vou destinar para pagar minhas dívidas. Mas se a pessoa ficar parada, muitas vezes a pessoa vai ficar mais desmotivada, porque era aquilo ali que energizava. Porque treinar, fazer atividade física é muito bom e deixa a gente mais energizado, deixa a gente bem. Então, talvez essa pessoa fazer uma caminhada ou correr na rua pode ser a solução. E muitas vezes é algo gratuito, que não vai ter custo, certo? Então, é muito importante identificar isso porque cada pessoa é única e cada pessoa vai identificar dentro da sua realidade o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, o que pode economizar ou substituir por algo mais econômico. E o próximo passo do controle de despesa é identificando as despesas fixas, variáveis e única. Lembrando que despesa fixa geralmente não tem muito o que fazer com elas, porque, como o próprio nome já diz, é uma despesa fixa. Então, todo mês vai ser aquela despesa ali, como aluguel, prestação do carro, prestação do imóvel, não muda. Então, não tem muito o que fazer com ela. O que você pode ser feito é eliminá-la, caso seja uma despesa secundária, uma despesa que não faz sentido, ou reduzir. Agora, em reduzir, é preciso tomar cuidado. Tem pessoas, por exemplo, que quando compra um imóvel, e eu falo isso porque eu trabalho também no imobiliário, e a pessoa paga ali um aluguel de R$ 1.000. É uma despesa fixa. Aí a pessoa pensa, ó, eu vou receber a chave daqui a 1 ano, 2 anos, então eu vou mudar para um aluguel mais barato. Aí acha um aluguel de R$ 800. Beleza, vai economizar o quê? R$ 200. Maravilha. Mas é preciso calcular se esse cálculo realmente bate certo. Porque de cara você já tem o custo do carreto, o custo do transporte da mudança. É preciso avaliar também os bens que você tem, como armário, guarda-roupa, se eles vão suportar essa viagem, se eles vão suportar ser desarmado e armado em outro lugar. Assim como outros bens que você tem em casa, porque de repente pode acabar não fazendo sentido. Um exemplo, digamos que o carreto, o transporte ali custou R$ 600. Então, dos R$ 200 que você teve de economia, 3 meses já não conta, né? R$ 600, R$ 200, R$ 200. E se quebrar alguma coisa, se precisar, for preciso comprar um guarda-roupa novo, um armário novo, então não vai fazer muito sentido. Então, despesa fixa é muito importante analisar se faz sentido eliminar ou trocar por outra coisa, porque pode não compensar. É diferente de outro tipo de despesa fixa que eu vou falar em necessárias e secundárias, como é o caso das assinaturas, né? Netflix, Google Play, Amazon Prime, que são despesas fixas, mas são despesas fixas secundárias, então elas são mais fáceis de ser eliminadas. Mas voltando aqui para as despesas agora variáveis, despesas variáveis são aquelas despesas que elas variam conforme o seu consumo. Ou seja, se na minha casa eu não tenho ar-condicionado, minha conta de energia vem um valor. Se esse mês eu coloco o ar-condicionado, no próximo mês a minha energia vai vir com um valor maior. E assim sucessivamente com qualquer coisa que seja conforme o consumo. Então, essa despesa variável que você pode fazer com ela é buscar reduzir esse consumo. Falando de energia, por exemplo, aqui na empresa, eu consegui reduzir o valor da energia simplesmente trocando a geladeira. A geladeira que a gente tinha era uma geladeira antiga, muito velha, de uso mesmo, né? De tempo. E eu trouxe um rapaz aqui para identificar se estava tendo algum gato aqui, gato como chama, né? Alguma ligação clandestina. E ele colocou todos os aparelhos, mediu tudo e não conseguiu achar nada. E quando ele colocou o aparelho na geladeira, identificou que a geladeira estava consumindo muito. E foi a partir daí que a gente fez a troca da geladeira. Fiz também manutenção nos ar-condicionado, que tinha um tempo que não tinha feito. E a partir daí, no mês seguinte, a gente teve uma redução de praticamente 50% do consumo da energia. Então, foi uma estratégia de redução de uma despesa variável.
E a despesa única é a despesa que acontece apenas uma vez no ano. É um IPVA, é um IPTU. São despesas que você pode planejar. Se você paga o seu IPVA, um exemplo, no mês de outubro, e seu IPVA é R$ 2.000, você já pode se programar no início do ano para estar guardando todo mês R$ 200. Porque quando chegar no mês 10 você vai ter o quê? R$ 2.000. Ou fazer da outra forma, como é o parcelamento que eles disponibilizam, né? Alguns meses antes do vencimento. Então, são despesas que podem ser planejadas, porque quando você não se planeja para essa despesa, normalmente tem pessoas que são pegas de surpresa e não tem esse valor reservado. O que é que a pessoa vai fazer? A pessoa vai pegar emprestado ou passar o cartão em algum lugar que também se caracteriza como empréstimo, né? E acabar pagando juros por conta disso. E quando a gente vem aqui agora para despesas necessárias e secundárias, é importante essa classificação, porque é nela que você vai encontrar o que pode ser eliminado e o que vai continuar no seu orçamento. Como eu citei agora há pouco, tem as streamings, né, as assinaturas, que você pode estar eliminando e ficar com apenas uma, porque às vezes a pessoa tem várias e praticamente não usa quase nenhuma ou utiliza só uma, dentre outras coisas também que estão dentro da realidade da pessoa. E como você vai fazer esse planejamento, esse controle de suas despesas? Existem três formas: a planilha no Excel, você pode fazer em um caderno e você pode fazer também pelo aplicativo. Inclusive, quando eu falo aqui aplicativo, nós temos o aplicativo, o E-Finanças, foi um aplicativo que eu mesmo criei e ele inclusive tem uma vantagem que você pode cadastrar suas despesas pelo WhatsApp, seja mandando um áudio, digitando ou tirando uma foto. Você faz isso lá no WhatsApp do E-Finanças e essa informação já chega no aplicativo. No final do mês você tem ali um relatório completo para onde foi cada centavo. Claro, quem não gosta dessa possibilidade pode estar fazendo também o cadastro manual no próprio aplicativo. Inclusive é o formato que eu gosto. Eu gosto além de abrir o aplicativo, anotar ali o nome da despesa, colocar a categoria, o tipo, identificar ali o valor. Eu gosto desse formato. E futuramente nós vamos ter também o formato que é a conexão com o Open Finance. Dessa forma vai ficar muito mais fácil. Vai bastar você conectar o aplicativo com os bancos, com os cartões de crédito e automaticamente essa conexão vai trazer todas as informações para dentro do aplicativo e no final do mês você vai ter ali um relatório completo mostrando para onde foi cada centavo. E são essas informações que vão te ajudar a tomar as decisões daqui para frente. E aqui nesse slide, ó, nós temos um exemplo da planilha que eu acabei de falar, e também das informações que a gente descreveu nos slides anteriores, ali o nome da despesa, a categoria, o tipo, a relevância, o valor e as datas, porque são informações importantes para que você consiga tomar as decisões para os meses seguintes, tomar as decisões para poder acelerar a quitação de suas dívidas. E após você fazer esse relatório aqui, no final você vai conseguir identificar o quanto você gastou no mês. E você pode inclusive calcular sua renda disponível. Ou seja, basta você pegar o seu salário líquido ou a sua renda líquida, caso você seja autônomo, que você fez ali no mês, e você subtrai pelas suas despesas. Após você fazer isso, você vai identificar o quanto sobra, que é a renda disponível. E essa renda disponível, nesse momento que você está passando por um endividamento, é importante que ela comece a crescer, que ela fique maior, porque é através da renda disponível que você vai pagar as suas dívidas. Porque se você observar aqui, o que tem na planilha normalmente são coisas importantes. E tem coisas também que não são tão importantes, que não são tão essenciais, então você pode ir eliminando. Claro que isso cabe de realidade em realidade, mas um passo importante é fazer esse controle de despesa. E aqui nesse slide aqui nós temos alguns erros mais comuns e como você pode corrigir.
Fazer um orçamento só na cabeça. A maioria das pessoas faz assim. Inclusive, eu já passei por isso também. Aí já fiz o orçamento ali na cabeça, principalmente quando precisava decidir comprar alguma coisa. Mas quando você tem um controle de despesa, quando você vai comprar qualquer coisa, você consegue ir até o seu controle e identificar se faz sentido você comprar naquele momento ou não. Então vamos lá, como corrigir? Anote tudo, não confie na sua memória. Outro erro comum é não controlar os pequenos gastos, como eu falei antes, gasta 10 aqui, 20 ali, 30 ali. Chega no final do mês, você tem um valor alto, como está aqui no exemplo, ó, R$ 10 por dia. Em 30 dias você tem ali R$ 300 no mês. E eu já passei por isso. Quando a gente mudou a empresa de localização, a gente mudou para uma localização em uma rua que tem vários açaís. E todo dia depois do almoço era certo tomar um açaí. E o açaí era o quê? R$ 15, R$ 20. Então, todo dia naquele ciclo. Até que um dia eu peguei o meu extrato bancário e falei, meu Deus, como é que eu gastei esse dinheiro todo em açaí? Não só isso, mas no hábito que eu criei ali de estar comendo aquele açúcar todo dia. Tem algo ruim, então foi algo que eu precisei mudar. Não que a gente vai se privar de tudo, mas eu comecei a controlar o quê? Não, dia sim, dia não, uma vez na semana. Hoje praticamente é uma vez no mês e olha lá. Outro erro comum é ignorar despesas variáveis. Planeje inclusive os gastos que mudam todo mês. Como eu citei, a energia. Normalmente a energia costuma ser uma constância. Mas alimentação, por exemplo, tem mês que você almoça muito fora, pode ser um valor alto. Então é importante você estar atenado a isso. E outro erro comum é acreditar que não tem como economizar. Gente, sempre tem como economizar. O problema é o padrão de vida acima da renda. Às vezes as pessoas elas começam a gastar muito e a renda não é suficiente para cobrir. Inclusive, isso é um princípio que a gente aprende. Eu aprendi, né, logo cedo, que é não gaste mais do que você ganha. Então, é um princípio básico, mas que serve para toda a nossa vida. E, nesse momento, transforme essas práticas em hábitos duradouros. Como eu já falei, manter o controle de despesa não é só para você quitar as suas dívidas, ele é para você seguir pela sua vida inteira. Claro que nesse momento você vai se privar de algumas coisas, mas futuramente essa privação ela vai ser mais tranquila, porque você já vai estar passado por esse momento de eliminação de dívidas. Vamos lá aqui o slide. Acompanhe mensalmente, ou seja, revise e ajuste o orçamento todo mês para construir uma base financeira cada vez mais sólida. Celebre o progresso. Cada ajuste é um passo de é um Celebre o progresso, porque cada ajuste é um passo na direção certa. Mantenha um registro visual do seu avanço. Eu lembro que quando eu estava endividado e eu tinha muitas dívidas, eu utilizava um caderno, na época, tinha tudo anotado. E conforme eu ia pagando uma parcela ou eliminando a dívida, eu ia lá e passava um marca-texto. Eu não riscava, apagava não, eu passava um marca-texto para saber que mais uma dívida eu tinha vencido, mais uma dívida tinha sido eliminada. Então, quando você fazer também esse controle de despesa, vai identificando, olha, esse mês eu consegui economizar aqui mais com alimentação, com a despesa variável. Olha só, esse mês sobrou mais dinheiro aqui porque eu eliminei essa despesa fixa aqui que não fazia sentido nenhum, que era despesa secundária. E não desanime. O caminho para a saúde financeira é uma maratona. Com persistência, você alcançará os seus objetivos. E é isso mesmo, quando a gente está endividado, até a gente voltar para uma vida financeira saudável, não é fácil. É luta, é difícil. Inclusive, nesse momento, costuma acontecer alguns imprevistos, mas a gente não pode desanimar. A gente precisa acreditar e continuar fazendo aquilo que nos cabe, aquilo que está dentro do nosso controle,
que é fazer o nosso controle de despesa, identificar o que pode ser eliminado, o que pode ser reduzido, e dessa forma você chegará até a saúde financeira que você tanto almeja e deseja.